A paz do Senhor, meus queridos irmãos, bem-vindos, meus queridos seguidores. O assunto que eu quero abordar neste vídeo é sobre algo que vem se arrastando há milênios. É sobre a pessoa do ditador e a ditadura. E isso nós observamos ao longo da história, e todos eles tiveram o fim melancólico, desastroso, e não alcançaram a glória desejada. Então, eu quero falar hoje sobre o último ditador da história. Estamos vivendo as vésperas deste acontecimento. Observamos que há um fascínio claro entre muitos governantes por ditadura. Uma sede insaciável reina sobre eles. Haja vista as movimentações políticas, econômicas e sociais no mundo inteiro que tem cegado a sociedade em nossos dias, com raras exceções. É claro, o político é claramente contra o povo, destrói famílias inteiras, dividindo-as entre si, negando o direito de viver em liberdade, promovendo a fome e apoiando ditadores abertamente. É o que nós observamos nos últimos dias. Quando está no final do seu mandato, de olho no seu voto para as próximas eleições, começa uma nova estratégia. Passa a gravar vídeos de culinárias, claro. Ele tem as suas reservas e o povo passando fome. É um absurdo. Mas parece que o povo está como anestesiados, de olhos vendados, segue enganado. Tudo isso é o prenúncio do domínio ditatorial que está florescendo ou reflorescendo no mundo inteiro. O nosso Brasil já vive isso em nome de democracia relativa. Observamos isso. Então, o último ditador da história, quem é ele? Ele já está batendo na porta, preparando para isto. Falta apenas a porta se abrir. Mas quando se dará isto? Então vem comigo. Segundo a Bíblia Sagrada, estou usando aqui a Bíblia Almeida, revista corrigida, versão velha. Então, segundo a Bíblia, este último ditador é chamado de ditador mundial. Será o último ditador da história. A sombria figura do anticristo aparece na Bíblia em muitas partes. Esta é a razão que leva os ditadores a se levantarem contra a Bíblia Sagrada e os seus seguidores, os cristãos, contra Israel e, por conseguinte, contra a Deus. No livro do profeta Daniel, o ditador mundial é descrito por vários nomes como Desolador, a Abominação Desoladora, a Ponta Pequena, o Rei Feroz de Cara, o Príncipe que há de vir e o Rei que fará conforme a sua vontade. Nas cartas do apóstolo João, ele é o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Nos escritos do apóstolo Paulo, ele é o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. Está na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3. Em Apocalipse, ele é a besta que ganhará o apoio de todo mundo político mediante promessas de paz, prosperidade, segurança. Não é de admirar que já estamos vendo essas mesmas atitudes nos governantes de nossos dias. Resumindo, o anticristo será o mais terrível, tirano sobre a terra, o instrumento cruel da ira e do ódio de Satanás contra Deus e Israel. Já é visível em nossos dias. Recentemente, o Hamas recebeu apoio incondicional do nosso governo. Infelizmente, uma ação macabra
apoiando abertamente o terrorismo. A Bíblia assegura que o anticristo se identifica com o cavaleiro do cavalo de Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco, que começa sua obra com a conquista pacíficas de 3 dos 10 reinos em que estará dividido, então, o primitivo Império Romano. Para, em seguida, ele estabelecer a tirania eclesiástica e política descrita tanto em Daniel 8 como em Apocalipse 13. O anticristo, o pai dos ditadores, é concedido por Satanás o poder que ele ofereceu a Jesus no deserto da Judéia. Você sabia disso? Esse efêmero poder ditatorial, destruidor e diabólico, Jesus recusou receber, e o anticristo receberá para pôr em prática o que os seus seguidores, os ditadores, estão arquitetando segundo a eficácia de Satanás. Você encontra isso em Mateus 4, versículo 8 ao versículo 9, e Apocalipse capítulo 13 e versículo 4. Então devemos observar, porque desta forma o anticristo surgirá na terra como o homem forte, capaz de solucionar os gravíssimos problemas políticos, sociais e econômicos em que está já mergulhando o mundo. Isso se dará logo após o arrebatamento da igreja. Ele demonstrará um poder de liderança tão grande que ganhará a confiança e o respeito de todos. A falência dos governos atuais, dos atuais sistemas, vai favorecer a ascensão do último ditador mundial antes do estabelecimento do reino milenial. Como sinal da aproximação desses grandes eventos, basta olhar como aumentou o número de entidades políticas e religiosas favoráveis ao internacionalismo, a um só governo, o governo mundial. Por isso devemos ter todo cuidado, porque Cristo brevemente vai voltar e estamos no ápice, na eminência da volta de Jesus. O último ditador mundial, ele fará coisas terríveis e a ponto de enganar até o povo de Israel que ficar aqui na terra. Comente, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe e vamos juntos em nome de Jesus. Até lá.